funcionando o seu microfone? Acredito que sim. Eu também. Agora eu também. Isso. Amém. Queridos, nós havíamos previsto que nós faríamos uma ministração juntos, né? Para casais. Isso, tipo Inhô Bento e Zé da Estrada, aquele, alguns conhecem, né? Então aqui seria Inhô Santo e Inhá Abençoada. Mas Deus quis que ela estivesse sozinha hoje, eu estou um pouco afônico, então essa nossa ministração em conjunta vai ficar, Era para o né? Dia dos Namorados, né? No mês dos Namorados, né? Pois é, vai ficar para outro dia, Vai ficar para o próximo Dia dos Namorados. quem sabe antes. Mas vejam vocês como é a proteção, né, da igreja, iniciando aqui pelas meninas do louvor, certo? Que eu havia falado para elas que eu não poderia cantar hoje, só tocar. E elas, para proteção, tiraram até o instrumento que estava aqui em cima, para que eu não tocasse, para que vocês não fossem embora, certo? Por isso, né? Mas amém. Muito bem, estenda sua mão para cá, vamos orar pela vida da Sara. Pai Celestial, mais uma vez a nossa gratidão por esta noite, Senhor, obrigado por cada um que o Senhor trouxe até aqui. Obrigado também, Senhor, pela disposição do coração da Sara em trazer esta palavra. Obrigada. Palavra que o Senhor colocou no seu coração. Amém. Que esta palavra seja bênção na vida de Amém. cada um de nós. Amém. E ela frutifique e gere frutos a 100 por 1 na vida de cada um. Amém, Jesus. Pai Celestial, a partir de agora, seja o Senhor a usar a vida da Sara para que, como nunca antes, esta igreja tenha uma palavra viva, Amém. uma palavra que traga vida e vida em abundância. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 Obrigada. Graça e paz, igreja. Vocês não jantaram? Tudo bem que está meio cedo ainda, né, para já ter jantado. Vamos de novo, então, né? Obrigada, Lu. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. É isso aí. Amados, aprenda a receber. Quando a gente fala graça e paz daqui, nós estamos liberando sobre a igreja a graça e paz de Jesus. Então, lambando, recebo. Amém. Amém? Confirme. Bom, como o Jaime já falou, nós íamos trazer uma ministração para casais, né? E ele chegou na sexta-feira à noite, que nós temos trabalho secular, né? A gente é pastor, mas a gente tem trabalho secular, né? Então, ele estava viajando e chegou na sexta-feira totalmente afônico, totalmente sem voz. Aí ele me avisou sexta-feira à noite que iria trazer a palavra. Então, imagine, né? Que bênção. Ontem passei o dia assim, estudando a palavra. Mas amém. O Senhor já vinha falando algumas coisas ao meu coração. E eu já vou falar sobre o título. Então, se eu ler muito aqui, vocês não se preocupem, é que eu escrevi mesmo, tá? E esses dias, eu fui no mercado aqui da região. Esse óculos é para perto, então é ruim para mim, porque eu tenho que ler assim, ó. Mas se eu olhar para vocês, fica tudo nublado, eu tenho que olhar por cima. Vou contar primeiro a história aqui. Então, esses dias eu fui no mercado aqui da região. E ao chegar no mercado, tem um menino lá em cima cuidando da mídia, tá? E às vezes ele me sacaneia, né? Tô brincando, ele não faz isso. E quando eu cheguei no mercado, a gente começou a falar algumas coisas de Jesus, tal, e falamos alguma coisa da graça. Aí ela falou assim, eu falei assim, você que gosta da graça, vai lá visitar a nossa igreja, porque a gente trabalha com a graça, né? Aí, conversando ali no caixa com ela, e aí a primeira pergunta que ela me fez, e isso me fez pensar desde então, acho que faz umas 2 semanas isso, e me fez pensar porque ela perguntou assim para mim, olha a pergunta inteligente dessa menina, como que vocês veem o Velho Testamento? Primeira coisa que ela me perguntou. Uma pergunta sábia, não é? E ficou batendo. E eu respondi para ela isso. Eu respondi para ela assim, olha, a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Inclusive, eu gostaria de pedir, já começar, Sandro, por favor, para mim, 2 Timóteo 3,16.
Vocês já vão entender onde que eu quero chegar com essa conversa. Porque é uma dúvida dela que pode ser uma dúvida de muita gente também quando a gente fala da graça. Ó, isso que eu respondi para ela, que está em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. De novo, toda a Escritura. Inclui o Velho Testamento? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Sandra, eu gostaria que você usasse a Almeida Revista e Atualizada, por favor, tá? E outra coisa que ela questionou também é como que a gente vê o pecado. Quem peca, mais ou menos isso, né? Quem peca perde a salvação. E a minha resposta foi... eu não lembro exatamente qual foi a minha resposta que eu falei para ela na hora, mas foi mais ou menos isso aqui que eu escrevi aqui, que eu vou falar para vocês. Quem peca perde a salvação? O que vocês acham? Quem peca não perde a salvação, porque o que Jesus fez é muito superior a qualquer pecado que a gente possa cometer. Mas eu vou deixar muito claro aqui se nós temos autorização para pecar na graça ou não. Até o final dessa mensagem, vocês vão ter a condição de entender isso muito claramente. Tá? Porque são coisas que as pessoas fazem muita confusão. Ah, aquela igreja, muitas pessoas falam assim, né? As igrejas da graça. E realmente, até nas próprias igrejas, eu sou obrigada a reconhecer que está tendo muito ensino errado sobre isso. Porque diz que porque nós estamos na graça, então nós somos livres, e nós de fato somos, então nós podemos fazer tudo, pecar, que Jesus perdoa. Gente, não é assim. Tá? Já para deixar claro para vocês, não é assim que funciona. Mas vamos lá. Não perde a salvação. Por que a única coisa que a gente perde é a salvação, segundo a Bíblia, tá? Nós perdemos a salvação por rejeitar Jesus e não por pecar. Porque senão nós estaríamos dizendo que o sacrifício que Jesus fez naquela cruz é muito inferior à nossa atitude de pecar. E não é verdade. O que ele fez foi muito extraordinário, muito grande. Alcançou todos nós. Né? Tá? Então, o nosso pecado, não perdemos a salvação. O que acontece é que nós nos afastamos de Jesus. Agora vocês vão começar a entender aqui. Você pode pecar, você tem o livre-arbítrio. Né? Jesus não nos deu o livre-arbítrio? A Bíblia diz isso, né? Que nós temos o livre-arbítrio. Então, nós podemos pecar? Nós podemos pecar. Nós devemos pecar? É bem diferente. Né? A gente é livre. Mas não é livre para fazer aquilo. Deixa eu deixar bem claro para não causar uma lei aqui. Nós podemos pecar? Nós podemos pecar. Nós somos livres para pecar. Nós devemos pecar? Aí é uma questão de posição. Quando você, que é o meu título, inclusive, é falar sobre posição hoje para vocês. Quando nós pecamos, nós saímos da nossa posição. Porque vocês lembram quando nós aceitamos Jesus? Todos aqui, hoje também o Michael aceitou Jesus. Michael aceitou Jesus, glória a Deus por isso. Então, sejam bem-vindos, queridos. Sejam bem-vindos. O Michael hoje aceitou Jesus, então, quando a gente, antes de aceitar Jesus, a gente está no império das trevas, né? Nós estamos no império das trevas. E a gente aceita Jesus, isso está em Efésios, tá? Imediatamente, a gente é colocado numa posição de justiça. Existe uma posição para nós, que nós vamos imediatamente para essa posição quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador. Está chiando? Como Senhor e Salvador, tá? Então, nessa posição, nós temos toda a plenitude de Cristo que Ele já conquistou para nós na cruz. Nós vamos ver texto por texto. Aliás, nós vamos passear na Bíblia agora, hoje em Gálatas. E o que acontece? Nós estamos aqui nessa posição, aceitamos Jesus, e a gente peca. A gente peca, o que acontece?
a gente cai da posição. Tá? Vocês vão ver tudo isso na Bíblia, nós vamos ver tudo isso aí já na Bíblia. Então, a gente cai da posição, é isso que acontece. Então, quando nós pecamos, nós não perdemos a salvação porque a gente pecou, mas a gente não vai reinar com Cristo, a gente não vai ter a vida plena, a plenitude que Ele conquistou para nós. Porque essa plenitude só está aqui, ó, nessa posição, onde Ele nos colocou. Está claro ou está ficando confuso? Está claro? Então vamos lá, vamos para os textos agora. Você é livre, não é escravo, né? Então, Gálatas 4, do 1 ao 9, lá, por favor, Sandro. Vamos começar. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere. Se pôs a revista Almeida, Revista e Atualizada, é essa, né? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é senhor de tudo. Vamos lá. Mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, que é Jesus, tá? Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Ó. Quando ele está falando aqui, ó, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, é quando a gente desce da posição. Nós somos colocados numa posição. E quando a gente desce da posição, a gente está voltando aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Amém. Eu vou parafrasear aqui, porque essa versão não é a que eu estudei, mas tudo bem, tá? Certo aqui. Nós continuamos. O pecar te tira da posição que Cristo te colocou. Você tem o livre-arbítrio, mas nessa condição você não reina com Cristo, não desfruta da vida abundante que Ele conquistou para mim e para você. Tá? Você não é livre daí. Você é escravo. Tá? Continua sendo filho. Você perdeu a adoção de filho? Não, você continua sendo filho. Uma vez que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, como o Michael fez hoje aqui, né? Ele vai continuar sendo filho. Mesmo que ele peque, vamos supor que ele peque, ele vai continuar sendo filho. Ele não perde essa adoção de filho. Foi adotado como filho, vai continuar sendo filho. Tá? Não perde. Porque eu já ouvi falarem que se pecar, não é mais filho. Não, continua sendo um filho, só que um filho imaturo. Não é huios, como diz na palavra grega. Huios é o filho maduro. É aquele que tem o entendimento da palavra e pratica a palavra. Esse é o filho huios. Esse aqui é um filho bebê ainda. Então, ele continua sendo filho, mas é um filho bebê. Tanto que precisa de tutor. Né? Como diz Gálatas ali, que ele precisa de tutor. Ele precisa de alguém direcionando ele. Alguém dirigindo a vida dele. Tá? Ele, embora seja herdeiro, né? E no futuro dono de tudo. Então, ó, continua sendo filho, mas filho imaturo, que precisa de tutor, conforme nós acabamos de ler. Não difere em nada do escravo. Embora seja herdeiro e no futuro dono de tudo. Embora ele já tenha tudo isso que Jesus já conquistou para nós já temos toda essa vida abundante. Quando nós pecamos, nós não desfrutamos dessa vida abundante porque nós descemos na nossa posição. E nessa posição terrena ali que eu mostrei para vocês, que eu fui aqui embaixo, nessa posição terrena, nós não temos como reinar. Aí nós nos tornamos escravos. Aí ficamos escutando um monte de ministração, um monte de coisa que nos leva a
cada vez mais profundo do poço. Tá? Tá ficando claro até aqui? Amém? Antônia, sinaliza lá se tiver, tá? Assim acontece conosco. Antes de ficarmos adultos espiritualmente, não tínhamos autoridade sobre nossa própria vida. Estávamos escravizados aos poderes espirituais que dominam o mundo. No versículo 4 que a gente viu lá, vindo, porém, a plenitude do tempo, vou fazer só um adendo aqui dessa plenitude do tempo. Plenitude é um estado completo, é um estado cheio. Então, vocês imaginem essa plenitude do tempo como um pináculo bem alto, um pico, montanha mais alta do mundo que você pode imaginar, aquela que você consegue imaginar na tua mente, né? Eu estou tentando mostrar para vocês o que é a plenitude do tempo, tá? O que Jesus está falando ali nisso, que Deus está falando. Aliás, o que Paulo está falando em Gálatas. Então, quando veio a plenitude do tempo, a plenitude do tempo é Jesus. Quando Jesus veio, morreu naquela cruz, ele está nessa plenitude do tempo. Aí ele abrangeu, com o sangue dele, abrangeu o Velho Testamento e abrangeu o Novo Testamento em nós até hoje. Deu para entender? Glória a Deus, isso é maravilhoso. Isso é plenitude do tempo. Quando veio a plenitude do tempo, quer dizer, ele veio para satisfazer toda a lei. Então, ele cumpriu toda a lei. Nós não precisamos cumprir mais a lei. Nós não precisamos dar 7 batidas na porta. Nós não precisamos de rosa ungida. Nós não precisamos de vassoura abençoada para varrer e expulsar os demônios. A gente não precisa de nada disso. Ele veio e cumpriu isso aqui tudo quando ele morreu naquela cruz. Entenderam? Então, nós não precisamos fazer sacrifício. E hoje, com a graça, nós podemos viver com a mesma graça que ele conquistou nessa plenitude do tempo, nessa posição. Nós podemos viver essa vida abundante. Nós podemos viver essa vida abundante. Amém? Ficou claro? Esse aqui era um adendo. Então, quando chegou o tempo determinado, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de uma mãe humana e viveu de acordo com as exigências da lei. Ele viveu, então ele cumpriu toda a lei, para libertar os que estavam debaixo do domínio da lei. Assim fomos libertados, para que pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Gente, isso é tão maravilhoso. Nós somos filhos de Deus, nós não somos mais criaturas de Deus, nós somos filhos, podemos chamá-lo de pai, ter essa intimidade, esse relacionamento com Ele tão amoroso, tão querido, de pai. Em nome de Jesus, que vocês internalizem isso, porque isso é muito precioso. Né? Vou dar um exemplo teu, Michael, porque a semana passada foi a GSN, que aceitou Jesus semana passada, obrigada. A GSN, e agora essa semana foi o Michael. Glória a Deus, porque a gente está aqui para isso mesmo, né? Glória a Deus que convence vocês a aceitar Jesus. Né? Então, vocês agora são filhos de Deus. Me perdi no pensamento, mas tudo bem. Tá, me perdi aqui. Para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Voltei. Então, vocês entendam isso agora. Vocês são filhos de Deus, filhos amados de Deus. Vocês têm um Pai celestial, que ama vocês. Ama tanto a ponto de dar o Filho dele, assim como ele deu para cada um de nós aqui. Isso é amor. O que a gente vive na graça, gente, é isso. O que a gente ensina nessa igreja é isso. É amor. Não tem poder maior do que o amor. Do que amor, ele ter dado. Alguém dá o filho, gente. Deus deu o filho dele. Né? Então, não tem poder maior do que esse amor por cada um de nós. Então, vamos internalizar, aceitar esse amor dele. O Senhor já conquistou tudo. Nós não precisamos ficar fazendo sacrifício. Ele já fez tudo. Ele já fez tudo, amém? E para mostrar que agora somos seus filhos, Deus enviou, isso está no versículo 6 que eu li, tá? Deus enviou o Espírito Santo, que habitou em seu Filho Jesus, para também habitar em nosso coração. É esse Espírito que clama, Abba, Pai. Abba do grego quer dizer pai, paizinho. Abba, Pai, que está chamando pai de forma carinhosa. Paizinho, papai, papaizinho. Uma forma bem amorosa de chamar Deus. Versículo 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Ou seja, eu e você temos a mesma intimidade que Jesus tem com o Pai. Já não somos escravos, somos filhos. E assim sendo, Deus lhes dá todo pleno acesso à herança que Ele tem para dar aos seus filhos. Então, entende que nessa posição Ele já nos deu
Toda essa herança que ele fala, todo o amor dele já foi derramado para nós. Essa vida abundante, essa vida de paz, essa vida de alegria, essa vida com recursos financeiros, inclusive, também faz parte. Tudo isso ele já conquistou para nós. E quando a gente anda nessa posição, tem uma posição. Quando a gente anda nessa posição, a gente desfruta de tudo isso. E a gente não desfruta por quê? Né? Próximo ponto. Tá bom, pastora, tá bom. Então, por que não desfruto disso tudo se já é meu? Não é uma pergunta? Né? Uma boa pergunta. Aí está o pulo do gato. Aí que está. É uma questão de posição. Quando eu peco, você peca, nós saímos, nós caímos dessa posição conquistada para nós e ficamos à mercê das circunstâncias, deixando de reinar, e somos dominados e somos escravizados. Aí é aquela coisa, amanheci hoje com dor de cabeça, então agora eu vou reger minha vida, meu dia, porque eu amanheci com dor de cabeça. Ou alguém me fez alguma coisa, o vizinho falou alguma coisa, eu já fiquei de mau humor, e aquilo lá vai regendo o meu dia. Por quê? Porque você saiu da posição. Se você está na posição, você ainda ora por aquele vizinho, você ainda repreende essa dor de cabeça, você começa a reinar. Vocês estão entendendo isso, amados? Vocês começam a reinar em vida. E tem um texto muito maravilhoso que fala, João 15, por favor, Sandro, do 4 e o 5. Olha o que diz João 15, 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira. Jesus está falando aqui, amados. Eu sou a videira. Vós, nós, os ramos. Quem permanece em mim? Quem permanece em mim em que posição? Tá? E eu nele, esse dá muito fruto, porque, olha que tremendo, está tudo na Bíblia, gente. Está tudo na Bíblia, porque sem mim, sem Jesus, vocês nada podem fazer. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Então, quando nós estamos nessa posição onde Ele nos colocou, e a palavra de Deus diz que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Então, onde que Ele está? Ele está nas regiões celestiais. Então, quando eu estou com Ele nessas regiões celestiais, eu dou muito fruto, porque eu estou ligada na videira. Então, não tem como, a seiva vai fluir através da minha vida e eu vou dar fruto. Eu vou abençoar as pessoas, eu vou amar as pessoas nessa posição. Quando eu me desligo dele, aí eu volto para eu saio da minha posição, eu caio. Nós vamos ver daqui a pouco um texto que a gente cai da graça. Sério, né? Bem sério isso. Deu para entender isso aqui? Então, nenhum ramo pode produzir fruto de si mesmo, se não estiver ligado à videira. Meu Deus, né? Da graça decaíste, ou tendo caído, deixaram a posição. Eu acho que isso está em Gálatas 5:4, por favor, Sandro. Ó, de Cristo vos desligastes. Lembra que nós falamos da videira agora? Desligou. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Gente, mais claro que isso. Sinceramente, gente, mais claro que isso. De Cristo vos desligaste. Quando a gente começa a viver na lei, querer fazer na nossa própria força, querer fazer sacrifícios, querer batida na porta, subir monte, querer fazer um monte de coisa aí, de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. A gente cai da graça. Da graça decaíste. Então, a gente cai dessa posição, quando a gente peca ou faz isso. Eu só quero fazer um adendo para não dar confusão na cabeça de vocês. Nós podemos subir monte, nós podemos fazer jejum, podemos. Claro que podemos, mas a motivação é que mudou na graça. Qual é a motivação? A gente faz por gratidão.
A gente entende que Ele já fez tudo isso por nós e nós vamos até Ele com gratidão. O que a Claudinha falou agora há pouco aqui, quando ela falou do dízimo, vocês nunca vão ouvir aqui desse púlpito que vocês são obrigados a dizimar e a ofertar, porque senão vocês vão ter carência financeira. Nunca, porque não é verdade. Vocês vão ofertar e dizimar, sim, por entender esse grande amor, por entender essa posição que Ele colocou cada um de nós, e por entender, quando a gente desfruta dessa posição, nós desfrutamos dos recursos financeiros. Amém? É isso, não é barganha. Não é porque você vai dar 1.000 que você vai ganhar 5.000, ou porque você vai dar 10.000, você vai... Não, gente. Não é isso, basta ver a viúva pobre. Né? Ela deu daquelas moedinhas dela e foi ricamente abençoada, porque ela entendeu, ela fez na graça, ela fez com gratidão no coração. Então, não é barganha. Tá? Isso eu nem ia falar agora, mas já aproveitei. O que está falando ali, no versículo que nós lemos agora, de Gálatas 5,4, vocês que querem que Deus os aceite, achando que são justos por viverem obedecendo à lei, vocês estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus, não têm o favor de Deus. Vocês já pensaram que triste você viver sem o favor de Deus? Você acorda de manhã, não tem o favor de Deus? Meu Deus! Né? Pensa, um dia, se Deus tirar a graça dele um dia na nossa vida, a gente vai fazer as coisas, a gente vai fazer? Vai. Mas como que a gente vai fazer isso? Com sacrifício, na força do braço, vai chegar de noite, a gente está, sabe, cansado, esgotado, e o resultado foi isso aqui. Na graça, Ele faz por você. Aí você vai lá e faz. Vou pegar o James de exemplo aqui, me permita, James. James fazendo o pão dele lá, que ele faz um pão maravilhoso na Merkler, fazendo propaganda aqui para vocês, né? Bom, é bom mesmo. Tem muita coisa boa lá. Ele faz o pão dele lá, ele faz na força dele, ele vai ficar cansado, ele vai ficar estressado, porque ele levanta de madrugada, é sacrifício, né? Agora, quando ele fala assim, Pai, eu me entrego, eu recebo toda a tua graça, a abundância da tua graça para mim fazer esses pães. Ele vai fazer 1000 pães, vai ser como ele tivesse feito 10. Isso é graça. Então, a gente não pode viver sem a graça, a gente precisa desfrutar dessa graça, aprender a desfrutar, porque é maravilhoso. E basta ver o resultado de quem vive na graça e quem vive na lei. É só se ver. Veja o resultado, veja os frutos dessas pessoas. Veja o fruto dessas igrejas. Não falando mal de nenhuma igreja, gente, pelo amor de Deus, tá? Não é esse o meu papel aqui. O meu papel é trazer clareza para vocês entenderem a graça e desfrutarem dela. Tá? Aí, agora vocês entendem, amados, o que quer dizer estou crucificado com Cristo? Está ficando mais claro? Estou crucificado com Cristo. Estou aqui, ó. Estou crucificado com Cristo. Então, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Até me emocionei agora. Senti o poder de Deus. Não que a cruz tem poder, né? Eu já fez o poder, mas eu senti muito forte ali. Glória a Deus. Então, Gálatas 2, do 18, por favor, Sandro. Do 18 ao 21. Se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. A fim do quê? Ele está falando que fui crucificado com Cristo. Ó, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gente, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E qual vai ser a resposta nossa quando Cristo vive em nós? Qual vai ser a nossa resposta com o nosso marido, durante o dia? Com nossos filhos, com nossos vizinhos, com nossos amigos? Qual vai ser a resposta se Cristo vive em mim? E esse viver que agora tenho na carne, porque eu estou aqui, ó, carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que maravilhoso. A si mesmo se entregou por mim.
Então, estou crucificado com Cristo. Se eu torno a edificar aquilo que destruí, se eu tentasse ser considerado justo, olha só. Se eu tentar ser considerada, ou nós, qualquer um de nós, justos, através daquilo que eu faço, através das minhas obras, olha só, eu teria começado a construir de novo a lei, como um meio de ser aceito por Deus. Não é? Aí sim ficaria claro que eu havia quebrado a lei ao tentar estabelecê-la como meio de me tornar justo. Versículo 19 ali, acho que a gente leu, que eu li até o 21, né? Estou crucificado com Cristo, pois eu tentei guardar a lei, mas a própria lei me condenou à morte. Paulo está falando aqui, né? Então, desisti da lei, a fim de viver para Deus. Desisti da lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Versículo 20. Por isso eu considero que já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, nessa posição, não esqueça que nós estamos falando de posição, tá? Nessa vida que eu vivo agora, nessa posição, não é comandado pelo meu ego, que acha que pode agradar a Deus. Gente, nós não podemos agradar a Deus. Por mais que a gente faça, a gente não pode agradar a Deus. Ele é um ser muito superior, muito sublime. Nada que a gente faça desagrada a Ele, e nada que a gente faça agrada a Ele. Ele está muito acima dessas emoções nossas da terra. Entende? Não? Nada do que eu faço, vou falar para você, Lúcia, então. Nada do que eu faço, eu agrado a Deus. No sentido de barganha. E nada, entendeu? No sentido de barganha. Nada que eu faça, eu posso agradar a Deus. E quando eu não faço, eu também não desagrado a Deus. Porque Ele está muito acima disso. Ele ama. E o amor dele é ágape. É o amor incondicional. Ele ama. Vocês, é fácil de pensar isso. Quem é mãe, ou quem vai ser ali, como a Jussiane vai ser a mãe da Julinha. Daqui a pouco ela vai ter uma criancinha correndo por aí. Aí a Julinha um dia chega para Jussiane e fala assim, falei teu nome certo, né? Jussiane. Aí ela fala assim, ela fez alguma arte. Ela cresceu lá um pouquinho, ela fez alguma arte na casa. Ela quebrou uma tigela, quebrou um vaso da mãe. E a mãe agora vai dizer assim, olha aqui, ó, agora você não é mais minha filha, eu não te amo mais. É assim que acontece com nossos filhos? A gente perdoa, não perdoa? É assim nosso Pai Celestial. Ele não fica entendendo, então agora entendeu, Lucy, que eu quis dizer? Que nada que você faz agrada a Ele, mas nada que você não faz também desagrada a Ele, porque Ele está acima disso, é um Pai amoroso. Tá? Nós é que sofremos as consequências, não tem nada a ver com o Pai, com o amor dEle. Porque nós, como mãe, nosso filho pode ser o maior traia. E a gente ama. Tem muita mãe aí que a gente sabe das histórias, nós como pastores escutamos cada história de pais, de mãe buscando o filho na sarjeta por causa de droga, mãe indo na porta da cadeia, passando a noite para poder pegar uma visita, para poder ver o filho. Isso é mãe. Amor. Né? Então, a palavra diz assim, se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Amém? Quanto mais o nosso Pai. Então, entendo esse amor, é amor dele. Tá? Eu vivo agora na dependência do que o Filho de Deus fez. Então, tá? Não é, lembra da posição? Vou falar de novo. Por isso eu considero que já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que vivo agora, nessa posição, não é comandada pelo meu ego, que acha que pode agradar a Deus. Eu vivo agora na dependência do que o Filho de Deus fez. Jesus me amou e se deu a si mesmo por mim. Aleluia. Versículo 21, não anulo a graça de Deus. Eu já li isso, tá? Só estou fazendo uma consideração aqui a mais. Então, quando ele fala ali no versículo 21, eu não anulo a graça de Deus.
eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por aguardar o que a lei pede, já não é pela graça. Não fica claro isso assim, dessa maneira? Se é por eu guardar a lei, já não é mais pela graça. Se eu preciso de sacrifício para chegar até Deus, para chegar até Jesus, já não estou mais vivendo pela graça. Fica claro isso? Amém? Se é possível ter acesso à vida eterna através de regras da velha religião, olhe, se é possível ter acesso à vida eterna através de regras da velha religião, então a morte de Cristo não adiantou nada. É isso que esse versículo está falando. Olha, gente, quando nós começamos a querer usar de artifícios para se chegar a Deus, a gente está invalidando totalmente o sacrifício dele na cruz. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Eu peço assim, em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja ministrando o coração de vocês. Eu sei que para quem está ouvindo isso pela primeira vez, parece meio confuso. Parece meio, meu Deus, mas é fácil demais a graça. Não é. Não é fácil viver na graça. Vocês já vão ver que por quê. Não é. É mais fácil viver na lei, se você quer saber. Muito mais fácil. Porque na lei eu chego assim, num lugar, daí a pessoa diz para mim, olha, eu vou dizer para você que se você subir o monte 10 vezes, se você fizer não sei o quê, mas não sei quantas vezes, você vai alcançar o teu propósito, vai alcançar o que você quer. A pessoa simplesmente vai seguindo os passinhos, vai chegar? Sou suspeita de falar aqui para vocês. Porque eu acredito na graça. Acredito nele. Que ele já morreu, já fez tudo. Eu não preciso fazer sacrifício nenhum. Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Amém? Agora, então, como manter essa posição, né? É o próximo ponto nosso aqui. Eu não falei o título para vocês. Minha posição determina minha vitória. Esse é o título. Tá? Então, como que eu mantenho? Se é uma posição de vitória, como que eu mantenho essa posição? Ó, vem o X da questão agora. Tá? Como que eu mantenho? Como que eu permaneço na graça? Crendo nessa palavra, na palavra de Deus, não é na minha palavra. Gente, vocês não precisam acreditar em nada do que eu estou falando, confiro na Bíblia. Por isso que a gente põe ali, mas vejam em casa também, sejam como os bereanos, que eles eram famosos porque tudo que Paulo pregava, eles conferiam na Bíblia. Então, confiram na Bíblia. Não fique confiando no que as pessoas falem para vocês, senão é muito fácil de ser enganado. Nós estamos mostrando aqui na palavra para vocês, mas vejam em casa, confiram, perguntem para o Espírito Santo, ele vai falar com vocês. Assim como ele fala conosco, ele fala com cada um de nós que aceitamos Jesus. Não tem diferença. Tá? Então, em primeiro lugar, crendo, agradecendo e recebendo tudo que Jesus já conquistou para nós. Nós não precisamos entender, porque tem uma confusão na mente da gente, isso o humanismo pôs para a gente isso. A cultura humanista pôs isso. Você precisa entender. Não, na palavra de Deus você precisa crer. Você consegue entender? Fala a verdade para mim agora aqui, entre nós. Você consegue entender um pai dando um filho para morrer na cruz por uma pessoa que não tinha valor nenhum, como diz lá em Efésios? Pecador? Você consegue entender? Então, a palavra de Deus não se entende, a palavra de Deus se recebe. Mas você não crê que Jesus morreu naquela cruz por você? Crê, né? Então, é isso aí. A gente recebe. A gente não precisa entender tudo. Com o caminhar nessa vida cristã, o próprio Espírito Santo, que é o nosso professor, a Bíblia diz isso, que ele nos ensina todas as coisas. Então, ele é o nosso professor. No caminhar, você vai conversando com ele e ele vai te clareando. Às vezes, coisas que se ouve aqui, tem coisas que eu e o Jaime conversamos, tem coisas que nós ouvimos, gente, 10 anos atrás. Hoje a gente entende. Então, é um caminhar, é um processo com Deus, de caminhada com Ele, de intimidade com Ele. Aí Ele vai se revelando, aí você vai vendo. Vai revelando na própria palavra, tem que estar baseado na palavra. Tá? Então, vamos voltar aqui. Como é que eu mantenho a posição? Crendo,
na palavra, agradecendo, obrigada, Pai, pelo teu sacrifício na cruz, porque o Senhor Jesus já fez tudo, obrigada, Pai, e recebendo, lambando. Aqui é uma questão muito interessante do que eu falei para vocês agora há pouco do amém, né? O lambando é isso aqui, ó, você pegar com as duas mãos, lambando, é meu, peguei, é meu. Aquilo lá entrou no teu espírito, e você começa a viver isso. Tem muita coisa que eu e o Jaime vivemos na nossa vida que a gente começou assim, a gente não entendia, mas eu falei, está escrito na palavra, Jesus falou, nós vamos fazer. E a nossa vida foi sendo transformada. Nosso casamento foi sendo transformado. Hoje a gente ia dar o testemunho de como que Deus restaurou tudo. Mas fica para uma próxima oportunidade. Mas a gente começou a praticar, agradecer, praticar. Amém? Receber tudo que Ele nos deu. Não precisamos entender, precisamos receber. Lambando. Lambando é a palavra grega que diz recebo com as duas mãos. Lambando, é meu. E se posicionar nessa verdade. E não nos deixar levar por pensamentos humanistas, pelas nossas obras, vaidades, desejos, conforme Gálatas 3, do 1 ao 5. Por favor, Sandro. Olha só. Eu acho esse texto terrível, mas não é muito diferente hoje. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Algumas versões falam, quem vos enfeitiçou? Então, ó Gálatas insensato, quem vos enfeitiçou? Quem fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei? Como que vocês receberam o Espírito Santo? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gente, é impossível, sinceramente. Está tão explícito na palavra, né? Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Respondam somente isso. Vocês nasceram de novo ao receberem o Espírito de Deus? Por viverem o que a lei judaica manda, ou por ter aceitado a mensagem do Evangelho de Cristo e ter crido nela? Respondam para vocês. Até que ponto podem ser tão insensatos? Né? No versículo 3 ele está falando isso. Até que ponto podem ser tão insensatos? Começaram a sua vida cristã bem, pelo poder do Espírito de Deus. E agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Querendo praticar boas obras, ou não, praticar obras que agradam a Deus? Versículo 5. Será que, quando Deus deu de presente a vocês o seu Espírito Santo, e quando fez milagres entre vocês, é porque vocês fizeram grandes esforços para obedecer à lei? Não será que é porque vocês ouviram a mensagem do Evangelho e confiaram nela? Pois essa mensagem diz que Cristo fez todo o trabalho para salvar vocês. Amém? Cristo fez todo o trabalho. Eu não vou falar hoje sobre isso, mas é bom falar só assim, é mais fácil viver na graça. Tem gente que fala, é muito fácil a graça. Gente, não é, sabe por quê? Porque quando você tem passinho para seguir, é mais fácil, como eu acabei de dar o exemplo. Você faz isso, 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 você chega lá. Tá? Isso é humanismo. Isso é lei. Tá? Na graça não tem isso. A graça é, você lê aqui, isso aqui é boca de Deus, isso aqui é boca de Deus, é Deus falando com você, você lê aqui, e aí você vai fazer o quê? Viver o que está ali, depende de você, é a autorresponsabilidade. Não tem mais diabo para culpar, não tem mais marido para culpar, não tem mais vizinho para culpar, não tem mais ninguém para culpar. É a autorresponsabilidade, é você e Jesus ali na frente. Tá? Só que não é o meu ponto hoje, o meu ponto hoje é posição. Mas eu ainda vou trazer uma mensagem sobre isso para vocês, se Deus permitir. Posso então pecar estando na graça? Olha a palavra aí.
Posso então pecar estando na graça? Gálatas 5:1. Please. Leiam Gálatas, queridos. Gálatas é libertador. Paulo, apóstolo, não na parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, desculpe, estava errado? Tudo certo. É isso aí mesmo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então posso pecar? Vou voltar aqui. Posso então pecar estando na graça? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos deixar seduzir novamente. Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Por isso, vivam todos os dias como pessoas livres e nunca aceite se tornar escravo novamente. O que é nunca aceitar se tornar escravo novamente? Descer da posição. Isso. Se você mantém a posição, você não peca. E se você pecar, gente, o que eu digo de pecar é uma coisa premeditada. O que eu estou acabando com essa história é de dizer que na graça pode tudo. Não pode. Você não reina. Tá? Então, é isso que eu quero deixar bem claro aqui, falando para vocês aqui de posição. Pessoas livres e nunca aceite se tornar escravo novamente. Então, se a gente acontecer de a gente pecar, tá lá, o que é um pecado, né? Pecado é você tá lá, de repente, por exemplo, desculpa aí. Amanheci num dia que eu não estou muito bem, não estou nessa posição, amanheci meio de mau humor, não sei o quê. E acontece, gente. Você acha que a gente não briga? Claro que a gente briga. A gente briga, né, amor? Não? E aí eu amanheci de mal, vou dar um exemplo para vocês. É eu que brigo com ele. E é verdade, eu que mais brigo mesmo. Eu que sou mais chata em casa. Aí eu pego e ele fala alguma coisa comigo e eu já estava de mau humor, já tinha saído da posição, dou desci do salto, desci da cruz, desci dessa posição. Aí, pum, fui grossa com ele. Né? Aí, o que acontece? Isso é pecar. Eu premeditei isso. Eu queria magoar o meu marido, eu queria já começar o dia, ou seja lá o momento que for, brigando com ele, fazendo... Não, não queria. Mas o que eu faço imediatamente? Me lembro da minha posição. Isso a gente trabalha muito em casa. Eu me lembro da minha posição. E falo na hora para ele. Está aqui ele falando para eu, que pode falar para vocês. Chega, amor, me perdoa. Ai, amor, me perdoa, pisei na bola. Eu vou parar de falar pisei na bola, vou falar desci da posição. Fica melhor, né, para lembrar da posição. E pronto, já acertei ali, já vou para a posição e já faço o que tem que fazer conforme diz a palavra de Deus. Pronto? Isso é voltar para a posição, sem problema nenhum. Tá? Versículo 7. Gálatas 5:7, por favor, Sandro. Vós corrieis bem, quer dizer, eles estavam indo bem, eles estavam correndo bem, eles estavam fazendo tudo certo. Gálatas, né? Está falando de Gálatas, para as igrejas na Galácia. Eram várias igrejas, não era uma só. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? A verdade aqui está falando da graça. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Ó só. Essa persuasão não vem de Deus. Olha, gente, o que está falando aqui? Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que ele está dizendo aqui? Eu vou por partes, senão eu vou me perder aqui. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. É claro que quem os convenceu a mudar não foi Deus, pois ele os chamou para que essa corrida na estrada da graça e da verdade. Versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que quer dizer isso? Uma regra só já basta para você cair da posição. Então, você colocou uma regra. Ah, não, então tá bom, eu estou vivendo na graça. Mas então, que tal que eu vou... Me dá um exemplo aí. O que a gente pode fazer? A gente não vive na lei, né, amor? Nem sabe. Graças a Deus. Mas o que a gente pode fazer? Jejuar. Eu jejuo, gente. Eu jejuo.
Mas eu jejuo como uma forma de barganhar, porque eu vou morrer esquálida lá para conseguir alguma coisa de Jesus? Não. Eu jejuo hoje com a motivação correta, de mortificar a minha carne. Para mim ficar mais sensível ao Espírito Santo, para ouvir melhor o Espírito Santo. Pronto, ponto. Tá? Mas vamos supor que eu diga assim, não, então tá, um pouco de levedo estraga toda a massa, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa, um pouco de fermento. Aí vamos supor que então eu resolvi que, tudo bem, eu vou viver na graça. Mas eu não consigo, acho que eu vou, se eu fizer um jejum aqui, acho que Deus vai me ouvir melhor, eu vou conquistar mais rápido aquilo. Pronto. É uma regrinha, já levedou toda a massa. Tá bom? Tem um panificador aqui, tem um cara que faz pão aqui, então ele deve entender disso. Um pouquinho de qualquer coisa diferente vai levedar, vai estragar toda a massa, vai ter que jogar tudo fora. É ou não é assim, Janes? Olha lá. Exatamente. Né? Então, está ficando claro, queridos? Uma regra só já basta para a gente cair da posição. Então, versículo 12. Esse, na verdade, era mais uma curiosidade que Paulo fala aqui, que eu trouxe para vocês. Mas eu achei interessante. Versículo 12, Sandro, 5:12, por favor. Paulo está falando para eles, né, para não colocar nenhuma regra no meio da graça. Aí ele fala assim, tomara até se mutilasse os que vos incitam à rebeldia. Quer dizer, eram algumas igrejas, eram algumas pessoas que estavam falando para uns, eu não vou entrar no mérito agora, mas um era para circuncisar, o outro era para incircuncisar. Estava naquela briga entre Paulo e Pedro ali, e o grupo deles. Estava naquela discussão, e aí Paulo ficou brabo, com toda razão, e falou, tomara até se mutilasse os que vos incitam à rebeldia, que ele estava falando de circuncidar. E o que quer dizer isso? Gente, Paulo estava dizendo, olha, se fosse possível, que ele não só se circuncidasse, mas que eles arrancassem fora. Olha só, eu achei muito curioso isso, porque é bem isso que ele está falando, ele estava bravo. Ele estava falando ali para os homens, né? Que cortassem fora, não só se fizesse a circuncisão. Daí isso eu trouxe como uma curiosidade para vocês. E quanto a esses homens agitados, eu gostaria que não somente se circuncidassem, mas que se castrassem de uma vez. Olha só, que forte. Forte, né? Versículo 13. Porque vós, irmãos, olha aqui, vós, irmãos, nós foste chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Pelo amor. Porque vós, irmãos, foste chamados para a liberdade. Vocês foram chamados por Deus para uma vida livre. Mas não usem dessa liberdade como uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês e comece a fazer o que bem entendem. Pelo contrário, que o amor por Cristo Jesus faça com que vocês sirvam uns aos outros. Versículo 16, Sandro, por favor. Digo, porém, olha que fantástico. Digo, porém, andai no Espírito, andai nessa posição. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quero dizer a vocês o seguinte, vivam livremente, mas na posição e motivação do Espírito Santo de Deus. Que seja Ele que dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos egoístas da natureza humana. Gente, a natureza humana nossa é muito egoísta. Se você pensar bem, muitos de nós hoje não queriam nem vir para o culto. Ai, que bom de ficar em casa, né? Assistir um Netflix. Está errado ficar em casa assistir Netflix? Claro que não. Não estou falando isso. Mas é para a gente só perceber a nossa natureza humana. Nossa natureza humana é muito egoísta. Ela quer tudo para nós. Ela não pensa no outro, verdadeiramente. Né? Então, é isso que Paulo está falando aqui, está nos orientando aqui. Que seja o Espírito Santo que dirija nossas vidas, né, e a de vocês. E não obedeça aos desejos egoístas da natureza humana. O versículo 17.
Porque a carne, olha só, a nossa briga constante e diária, né? Não sei se acontece com vocês, lá em casa todo dia, né, amor? Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha só, versículo 17, é isso aí. Porque o que a nossa natureza humana quer, não é a mesma coisa que o Espírito Santo quer. E o que o Espírito quer é contra o egoísmo da natureza humana. Os dois são inimigos, né? Por isso que a gente fica o dia inteiro nessa guerra. Obedece a alma ou obedece o Espírito? Obedece a alma ou obedece o Espírito? Fico na posição, caio da posição. Fico na posição, caio da posição. Os dois são inimigos, e por isso a liberdade que temos em Jesus não nos permite fazer o que queremos. Então, essa liberdade, posso pecar? Essa liberdade que nós temos em Jesus não é para satisfazer a natureza humana. Isso responde para vocês se pode pecar ou não pode pecar? Não é para satisfazer a natureza humana. Não é para fazer o que nós queremos. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Mas se sois guiados pelo Espírito. Se vocês permanecerem nessa posição, então vocês não viverão dominados pela escravidão da lei, pois o Espírito de Deus que guia vocês. Amém? Está bem claro? Aí vem o versículo 19 lá, que ele vai começar, Paulo vai começar a falar das obras da carne. O que é essas obras da carne? Da natureza humana. Ora, as obras da carne são conhecidas. O que são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, né? Idolatria, feitiçaria, inimizade, olha lá, ó, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Ó, desceu da posição. Não herdarão o reino de Deus. Então, você vai para o inferno se você pecar? Não, mas você não vai herdar o reino de Deus. Os que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Não vão perder a salvação, mas não vão herdar o reino de Deus. Então, ó, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, aqui, né, o versículo 21, como outrora vos preveni, repito o que já disse, os que querem usar a liberdade para fazer o que querem, não herdarão o reino de Deus. Gente, é muito sério. Aí, no versículo 22, tem o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é, olha que maravilhoso, amor. Vocês querem ter amor em casa? No dia a dia de vocês? Alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando a gente está nessa posição, nós temos a alegria dele em nós, independente da circunstância. Muitos aqui já sabem, eu vou repetir, porque tem gente nova aqui. Eu enterrei meu filho, faz 2 anos que eu enterrei meu filho, e quando eu enterrei meu filho de noite, eu estava num grupo familiar. Podia dar toda a desculpa do mundo, porque eu tinha acabado de enterrar o meu filho. Nós estávamos no grupo familiar à noite com a maior alegria do mundo. Da onde que vem essa alegria? Só ele. Tá? Só um testemunho aqui para vocês. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Quem quer paz? Paz, olha que maravilha. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há lei. Você não consegue fazer isso na lei, porque a lei é egoísta. Ela só quer as coisas por si só, tá? Quando andamos nessa disposição, o Espírito Santo produz o amor, uma vida exuberante, a serenidade, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade com o amor, a humildade e o domínio próprio. Não é demônio próprio, é domínio próprio. Tá? A prática, a lei, não produz nada disso, somente se manifesta contra. Então, quando a gente está contrário aos frutos do Espírito, a gente está vivendo na lei.
Quando a gente está com inveja, quando a gente está, sabe, com ciúme, né? Com todas aquelas obras da carne lá, a gente está vivendo na lei. Porque se a gente está vivendo na graça, a graça é amor. Ele deu sua vida por amor. A graça é amor puro. E a gente só consegue amar, gente, de verdade, a gente só consegue amar, porque amar não é um sentimento. Amar é uma decisão. Eu decido amar. Eu faço uma prova com vocês aqui, façam prova disso, né? Aquela pessoa que você não gosta, que você tem uma bronca. Não vou dizer odiar, né? Porque nós somos cristãos, né? Então, acho que aqui ninguém odeia ninguém. Mas aquela pessoa que você não gosta muito, que você não vai muito com a cara. Faça uma prova. Ore por essa pessoa. Ó, estão dizendo que é verdade. Eu sei que é verdade, porque eu também já fiz isso. Fiz isso para muitas pessoas. Logo que eu me converti, eu fazia direto. Ore por essa pessoa. 20 dias. Não precisa nem ser muito. Comece com uma semana, daí vai para mais uma semana, 20 dias. Eu duvido que aquele sentimento de raiva, de ódio fique no teu coração. Não fica, gente. Não fica. Você começa a amar de verdade, porque você decidiu. Começa a orar para essa pessoa, você começa a amar essa pessoa. Faça o teste para vocês verem, depois venham me contar. Eu quero que venham me contar mesmo. Tá? As pessoas que pertencem, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência, que é todas aquelas obras que nós lemos ali da natureza humana, né? As pessoas que pertencem a Cristo e permanecem nessa posição, não andam no seu próprio caminho, colocaram a natureza humana delas na cruz, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Amém? Estamos indo para o final já. Versículo 25, por favor, Sandra. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida seja o único a dominar sobre nós e controlar a nossa vida. Amém? Versículo 26. Não nos deixemos possuir de vanglória. Olha lá, orgulho, vanglória que é orgulho. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Isso que traz orgulho. Nós não devemos comparar o que temos com os outros, isso produz orgulho. Nem devemos provocar ninguém, pois cada pessoa tem o seu valor para Deus. Ninguém é melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que o outro. Não é porque um carro tem um carro melhor, tem uma casa melhor, ninguém é melhor do que o outro. Todos são iguais perante Deus. Ele nos vê e vê cada um todos da mesma maneira. Então, o orgulho é nosso, né? Da natureza humana. Deus não. Deus não faz acepção de pessoas. Gálatas 6:4, por favor, Sandro. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Isso é bem interessante aqui. Que cada pessoa examine com profundidade as suas motivações e o seu próprio modo de agir. Então, olhe para você. Lembra que eu falei um pouquinho, agora há pouco, da autorresponsabilidade? É isso aqui. Olhe para você. Não olhe para o outro. Tire o olhar do outro no sentido de julgamento. Olhe para você, o que você está fazendo, está coerente com a palavra de Deus, está coerente com aquilo que Deus está pedindo de você. Isso está dizendo, é isso que está falando aqui. Então, que cada pessoa examine com profundidade as suas motivações e o seu próprio modo de agir. Se tudo estiver baseado no amor, então a pessoa pode se orgulhar do que fez. Olha que legal. Porque daí não é um orgulho de soberba. É um orgulho de, poxa, que legal, eu estou conseguindo fazer tudo aquilo que Deus espera de mim, né? Sem precisar comparar o seu modo de agir com os dos outros, porque está fazendo somente o que Cristo pediu e da posição que Ele o colocou. Amém? Gálatas 6:7. Não vos enganeis. Olha só, a gente acha que pode enganar Deus, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Gente, essa lei é tanto natural quanto espiritual.
Se você planta banana, você vai colher banana. Você não tem como plantar banana e colher laranja. E é a mesma coisa espiritualmente, gente. É tão simples isso. Se você planta amor, o que você vai colher? Se você planta ódio, inveja, o que você vai colher? É uma lei universal, não tem como escapar disso, né? Não se engane, ninguém pense que pode manipular a Deus. Alguns pensam que podem fazer coisas ruins e não haverá consequência. Lembra que ainda nós estamos respondendo a pergunta se a gente pode pecar. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Versículo 8. Se plantar no terreno do egoísmo, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Ó. Aqui falando aqui, ó, porque o semeia para a sua própria carne, da natureza humana, está falando da natureza humana, colherá o quê? Corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, lembra das obras do Espírito, amor, paz, alegria, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Se plantar no terreno do egoísmo, fora da posição, pensando só nos desejos da sua natureza humana, desse terreno colherá tristeza e a morte. Porém, se plantar no terreno do amor, nessa posição, pensando nas necessidades do outro, esse é o terreno do Espírito Santo de Deus. Desse terreno colherá alegria e a vida eterna. Amém? Pensando no outro. Está tão difícil hoje, as pessoas não estão mais pensando no outro. O que importa é que venha a mim. Versículo 9, por favor. Estamos acabandinho já, gente. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Nós colheremos, se não desfalecermos. Não nos cansemos de trabalhar e de fazer algo que beneficie os outros, pois, se não desanimarmos, achando que ninguém valoriza o nosso trabalho, chegará o tempo certo em que tudo o que fizermos, não importa quem quer que seja, faremos a colheita. Nós vamos colher a recompensa na graça. Eu gosto muito que o pastor Pio fala sempre muito isso. O pastor Pio, para quem não conhece, é o nosso pastor da Aba Curitiba, nosso pastor presidente. E ele sempre fala muito isso, a colheita na graça. A colheita na graça. Então, a gente vai colher. Versículo 18, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo... Versículo 18, Sandra, por favor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém? Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo venha a ser de fato de vocês, meus queridos irmãos. Venha a ser de fato de vocês. Né? Nós podemos fazer obras para o Senhor? Sim, vai ser um tema de uma outra mensagem, mas daí serão obras vivas. Nós vamos entender o que são obras vivas. Não é com essa motivação de barganhar com Deus, de fazer uma coisa para conquistar aquilo. Não, serão obras vivas, com a motivação correta. Só para deixar assim, para vocês não ficarem com dúvida com relação a isso. Tá? Conclusão que nós vimos como caímos da graça, as consequências do pecado, né, de cair da nossa posição, e as consequências de nos mantermos na nossa posição conquistada por Jesus. Deus nos salva por causa do que Ele fez por nós, e não pelo que fizemos. Não é nós que produzimos a salvação para nós, foi Ele que providenciou tudo. Então, eu quero encorajá-los a desfrutar dessa maravilhosa graça e dessa posição em cada momento e em cada área das suas vidas. Pois a graça é digna de ser aceita. A graça é uma pessoa. A graça é Jesus. Prossigo mega abençoados. Amém? Eu gostaria de orar antes do louvor. Podem ficar sentados se vocês quiserem, pode ficar à vontade. Pai celestial, Pai de graça, Pai de todo amor, Senhor Deus, Pai, Paizinho querido, eu oro do fundo do meu coração. Aqui está a palavra liberada, aquilo que o Senhor pôs no meu coração para liberar para a vida da igreja. Pai, nós queremos declarar
que essa palavra cai em solo fértil e vai frutificar. Espírito Santo querido, o Senhor é o responsável por nos trazer entendimento da Tua palavra e nos ajudar a viver na Tua palavra. Então, por gentileza, que o Senhor fale no coração de cada um, que o Senhor convença, que o Senhor possa estar ministrando cada um, conforme a sua maturidade em Cristo, Pai, para alcançar a estatura de varão perfeito, que é para isso que nós estamos aqui, para destruir as obras do diabo e valorizar o que o Senhor Jesus fez nas nossas vidas. Pai, que cada um possa aprender a desfrutar dessa graça, a desfrutar dessa vida abundante, Senhor, muito mais leve, muito mais prazerosa, muito mais gostosa, com muito mais alegria, sem peso, sem sacrifício, Pai, porque o Senhor já fez naquela cruz, o Senhor já derramou o seu sangue, já produziu todo o sacrifício que tinha que ser produzido, já nos livrou de todo pecado. Obrigada por isso, querido Jesus, obrigada por ter ido até o final ali, por cada um de nós, que nós possamos viver de fato essa vida livre, fazer valer a pena o teu sacrifício ali naquela cruz, que nós possamos entender e praticar que não precisamos fazer obras para alcançar alguma coisa do Senhor, porque o seu sacrifício não foi em vão. O Senhor já conquistou tudo para nós, que haja entendimento disso, que o Senhor possa ministrar o coração desses amados nisso, Pai, para que eles possam vir a desfrutar de uma vida plena, uma vida abundante, porque isso alegra o teu coração. Em nome de Cristo Jesus, eu quero declarar que eles vão entender, vão praticar e vão desfrutar dessa vida abundante. E queremos declarar também uma semana de vitória. Aquele que precisa fazer negócio vai fazer, aquele que precisa vender vai vender, aquele que precisa comprar vai comprar, aquele que precisa de um milagre, de uma coisa na justiça para sair, vai sair em nome de Cristo Jesus. Nós queremos liberar, Pai, uma semana de desfrutarem da Tua presença, e onde já tem tudo, se mantendo a semana inteira nessa posição, onde nós temos liberdade, graça, vitória e o Teu amor nos conduzindo em cada momento, Pai, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, assim nós declaramos, assim nós liberamos e já Te agradecemos, porque nós já estamos vendo os frutos do nosso trabalho, em nome de Jesus, amém. Prossigo, abençoados amados, aplauda Jesus.